agradecemos ao Senhor juntamente com os irmãos deste culto. Queremos louvar e engrandecer o nosso Deus. Peço aos irmãos que convide, neste momento, os irmãos que não estão participando, aqueles que, seus amigos, aqueles seus parentes, que também se inscrevam no canal, dê um like, ative o sininho, que você vai estar sendo avisado todas as vezes que entrar alguma programação da igreja. E é muito importante para nós, Nós estamos em momento de distanciamento social, mas nós estamos presentes um com o outro, Nós aqui, vocês na sua casa, e nós vamos louvar ao Senhor. Vamos bem dizer, nós somos um corpo, nós somos uma família, e nós recebemos esse coração do nosso Deus, do nosso Pai, e nós vamos ministrar esse hino agora neste momento. Amém? Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Irmãos são muito preciosos para nós. Eu quero convidar os irmãos que estão em casa agora, vamos colocar de pé, vamos louvar o Senhor, porque sabemos que é um momento assim que às vezes nos deixa ansiosos, mas temos a alegria do Senhor. Então vamos celebrar que Ele é o leão da tribo de Judá. Você pode bater palma na sua casa, você pode louvar ao Senhor, com toda alegria. Amém? Vamos, meninos. Ele é o leão da tribo de Judá, Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempo de fraqueza, uma torre em tempo de guerra.
esperança. Nós vamos dizer ao Senhor neste momento que nós vamos entregar tudo a Ele. Nós devemos entregar tudo ao nosso Deus. Todas as nossas ansiedades, todas as nossas petições devem ser entregues a Ele. Amém? Nós temos um Deus que tudo pode. Quem tem um cantor cristão, é tudo entregarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo se por ti darei, resoluto, mais submisso, sempre, sempre seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó piedoso meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Senhor Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome. Queremos te agradecer, Senhor, por este período de louvor. E sabemos, Senhor, que o Senhor tem ainda grandes coisas a nos falar nesta noite. E te entregamos, Senhor Jesus, as nossas vidas a ti e preparamos o nosso coração para receber a palavra neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos, graça e paz. É um prazer estar com vocês mais uma vez, continuando a nossa série Ressignificando a Experiência Cristã. E o nosso tema hoje é Ressignificando a Missio Dei. Eu gostaria de ler um texto com vocês que está em Marcos 16, versículo 15. Texto muito conhecido da Bíblia, Marcos 16, 15. Diz assim: E disse-lhes: Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Durante os meus primeiros anos como crente, como um cristão, antes do seminário, eu confesso que nunca tinha ouvido a expressão Missio Dei. E eu também tenho conversado com alguns crentes acerca dessa terminologia e acabei descobrindo que a maioria deles também nunca ouviram essa expressão. Então, eu vou presumir hoje que você, talvez, assim como as outras pessoas com quem eu conversei, também desconhece um pouco do significado da Missio Dei, da mesma forma que eu nos primeiros anos da minha fé. E eu quero falar um pouco sobre isso. Quero começar falando sobre o que é essa tal Missio Dei. A palavra missio vem do latim e significa literalmente o enviado, e Dei é a palavra latina para Deus. Então a Missio Dei é como falar acerca do Deus que é enviado, do Deus que vai ao encontro, do Deus que toma a iniciativa. Colocando assim, pode não parecer uma grande coisa, mas Missio Dei, não se engane, é uma terminologia cheia de significado, porque nos lembra
que o Deus triuno está em missão. Por exemplo, Deus Pai é um Deus missionário. Lá no Jardim do Éden, quando o pecado entrou no mundo, Deus não enviou um anjo para trazer de volta Adão ou para confrontá-lo do seu pecado. O Deus mesmo se enviou, ele vai até o jardim, ele conversa com o homem, ele confronta o pecado. E ali no Jardim do Éden, Deus se torna o primeiro missionário. O Deus Filho também é um Deus missionário. Ele é o enviado do Pai com a missão de reconciliar o mundo por meio do seu sacrifício, por meio do seu sangue. Ele se entrega por nós de maneira plena, de maneira perfeita. E Jesus, ao vir a esse mundo enviado do Pai, ele deixa a própria vida no campo missionário. Depois disso, o Deus Pai e o Deus Filho enviam o Espírito Santo, o Espírito missionário que dá testemunho do pecado, da justiça, do juízo e que é o grande promotor das missões, que em seu fogo e poder derrete os corações gélidos, quebranta os corações duros pelo pecado. Finalmente, o Deus Pai e o Deus Filho juntamente enviam a igreja no poder do Espírito Santo para continuar a missão. E esse aqui é o nosso momento na história. Essa é a dedução que nós fazemos de Atos capítulo 1, versículo 8, que diz: mas vocês receberão poder quando vier sobre vocês o Espírito Santo e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e em Samaria e até os confins da terra. E é isso que acontece em Atos capítulo 2, versículo 1, versículo 4, que dizem assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. No versículo 14, ainda do capítulo 2, nós vemos como Pedro se dirige à multidão, agora cheio do Espírito Santo, e fala com coragem acerca do Evangelho da salvação. Então, por Missio Dei, nós queremos dizer, em primeiro lugar, que o nosso Deus está em missão desde o princípio. Deus está em missão lá no começo, ou pelo menos desde a queda do homem. Veja a história bíblica. Deus cria o mundo, Deus cria vidas, e logo o que ele faz? Ele entra em missão. Nós vemos isso no Jardim do Éden, como eu disse, quando Adão pecou e o próprio Deus vai em busca de Adão. Nós vemos isso quando Deus se dirige a Caim e diz que os perigos do pecado estão cercando. Nós vemos isso quando Deus comissiona Moisés para libertar o povo hebreu e para entregar a eles a lei do Senhor. Nós vemos isso nas teofanias do Antigo Testamento, teofanias que são as aparições de Deus, quando Deus se revela de maneira gloriosa através de, geralmente, uma forma física, como o anjo do Senhor. Nós vemos isso, nós vemos o próprio Deus em missão na história dos profetas. Eles são enviados de Deus para confrontar o povo, para convencê-los do pecado, para trazê-los ao arrependimento. Nós vemos Deus em missão várias vezes no livro de Salmos, onde Deus se apresenta como aquele que tem o desejo de redimir a terra. Veja, por exemplo, o Salmo 96, versículos 3 ao 5, onde o Espírito Santo diz: anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque o Senhor é grande, digno de ser louvado, mais tremendo do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, porém o Senhor fez os céus. Veja o Salmo 67 também, versículos 1 e 2, onde encontramos: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que, e aqui vem o propósito, se conheça na terra o seu caminho, e em todas as nações a sua salvação.
Nós vemos isso em Jesus, o Deus encarnado, Deus se fazendo homem e entrando mais uma vez em missão, chamando a humanidade para um relacionamento íntimo e profundo com Ele, através da aceitação da sua palavra, da sua vida, da sua morte, da sua justificação. Então veja que antes que você e eu pensássemos em missão, o nosso Deus já estava em missão. Em segundo lugar, quando falamos de Missio Dei, estamos falando que a igreja não tem direito a ter missão própria. A nossa missão é a missão de Deus. Se Deus está em missão, a igreja não precisa criar missões. Ela não tem sequer o direito de fazê-lo, porque ela não define a agenda de Deus. Não é a igreja que decide o que ela deve fazer, é Deus quem diz o que a igreja deve fazer, para onde ela tem que se dirigir. O conceito de Missio Dei implica em admitir, redundo, que a igreja não possui agenda própria. Na verdade, qualquer coisa que se impõe como agenda para a igreja deve ser filtrada pela Missio Dei. E como nós fazemos isso? Onde encontramos esse filtro? Há vários textos na Bíblia. Um deles muito conhecido, Mateus 28, versículos 19 e 20, a nossa grande comissão. Qual foi a missão que Jesus deu à igreja ali? Veja o texto, Mateus 28, versículos 19 e 20. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. A missão da igreja é, portanto, fazer discípulos. E nós fazemos isso de 3 formas, está claro nesse texto: indo, batizando e ensinando. Esse é o projeto missionário de Deus. E é simples, é objetivo, é revolucionário. Ao obedecermos o que está em Mateus 28, versículos 19 e 20, nós nos inserimos na missão de Deus, nos tornamos parceiros de Deus. Por isso, tudo aquilo que se impõe à igreja como agenda deve passar por esse filtro. Você pode aplicar o filtro fazendo perguntas como: isso vai aproximar as pessoas de Deus? Aproximará aqueles que Deus quer alcançar? Veja o texto: vão, ide. Segundo, isso tem o potencial para levar pessoas até a conversão e ao batismo? Veja o texto: batizando. Terceiro, pessoas serão consolidadas na fé, terão uma fé forte. Se eu implementar essa missão, essa visão, esse projeto, perceba bem as perguntas e como elas estão relacionadas com a missão. Se a resposta, portanto, é sim a todas estas perguntas, então nós temos uma agenda para a igreja. Maravilha! Temos uma missão a realizar. Mas, se algo não me aproxima das pessoas que Deus quer alcançar, se essa coisa não tem potencial para conduzir à conversão, ao batismo, à consolidação, que é a firmeza na fé, então eu preciso urgentemente me livrar dessa agenda, porque nossas igrejas não podem sucumbir ou afundar sob o peso morto de tarefas que Jesus não nos deu. E acredite, muitas igrejas estão morrendo exatamente por este motivo. Elas estão tão ocupadas com ministérios que Deus não criou, tão cheias de atividades, que não possuem tempo para cumprir a missão de ser parceiros com Deus. Ao abraçarem a própria missão, perderam a missão de Deus. Por isso, meu irmão e irmã, procure lembrar que a nossa missão é a missão de Deus, e é pela missão dele que toda a iniciativa da igreja deve passar.
Daí, se você acha que Deus está te chamando para algo, para um projeto no reino, ouse perguntar: isso me aproxima de alguma forma das pessoas que Deus quer salvar? Isso pode fazer com que os não crentes desejem mais a Jesus? Isso pode fortalecer alguém na fé em Jesus? E se você consegue responder sim a pelo menos 2 dessas perguntas, então você tem uma missão. Parabéns, siga em frente. Mas se a sua agenda para a igreja não preenche esses requisitos, então você tem algo que parece bom, mas na verdade está te puxando para trás, está te puxando para longe da missão de Deus. Por último, mas igualmente importante, a missão de Deus tem a ver com reconciliação do mundo perdido. E esse, irmão, deve ser o nosso alvo missionário. Não é sobre nós, é sobre o Pai, o Filho, o Espírito Santo. A igreja entra na missão alcançando o mundo. Esse é o nosso papel. O campo é o mundo. Deus amou o mundo. Isso significa que as ações da igreja têm como objetivo alcançar esse mundo com o Evangelho e incluir mais pessoas no reino de Deus. Deus quer que pessoas que não possuem comunhão com Ele se convertam, sejam acolhidas, se sintam abraçadas por Ele. Contudo, infelizmente, muitas vezes os crentes, nós que deveríamos trabalhar, damos trabalho. Quem deveria estar ajudando a cuidar, exige cuidado. Quem deveria estar doando tudo de si, pede tudo para si. E quem deveria estar se importando com o mundo, está competindo com ele pela atenção de Deus e pela atenção do ministério da igreja. E meu irmão, isso é sinal de doença espiritual. O papel da igreja para com o crente é equipá-lo, é ensinar acerca da grande comissão, é enviá-lo em missão. Então, se você creu em Jesus, isso significa que é tempo de amadurecer, é tempo de novas ideias, é tempo de envolvimento. E à medida que você e eu amadurecemos, nós deixamos de exigir atenção para nós mesmos. Quando você é alcançado pelo Evangelho, quando você é equipado pela graça, você deixa de ser um problema, você deixa de dar problemas e começa a solucionar problemas. Quando você está alinhado com a Missio Dei, você deixa de exigir tudo para si e começa a dar tudo de si. É assim que conhecemos um crente em missão. Eu gosto muito do que disse Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Ele diz: todo cristão é um missionário ou um impostor. Isso quer dizer que ou estamos intencionalmente envolvidos na missão de Deus, na nossa cidade, no nosso país, no mundo, através de parcerias com organizações missionárias, ou somos apenas pseudocrentes nominais. Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo estão em missão, então nós devemos estar também. Além disso, Deus só tem uma missão. Logo, escute bem isso: qualquer outra missão eclesiástica que não encaixe nessa missão tem que ser descartada pela igreja por amor ao seu Deus. E isso é muito sério. Você só pode estar com Jesus ou contra Jesus. Você pode espalhar ou você pode escolher ajuntar com ele. Quando o assunto é missão, não existe meio termo. Ou você está no time de Jesus, ou você está no time de Satanás. Ou você ajunta com ele, ou você espalha.
Nós, irmãos, estamos fazendo história. Talvez nós seremos a primeira geração que em muitos séculos teve tempo para rever e reorganizar a sua missão, se ressignificando como igreja. Deus deu a nós a possibilidade de nos reinventarmos. Ele nos separou momentaneamente para voltar a nos unir no futuro. E eu acredito de todo o coração que quando esse dia chegar e a igreja voltar de maneira completa, sem medo, sem risco de contágio ou coisa semelhante, sem pandemia, a gente espera fazer as coisas certas, fazer as coisas do jeito de Jesus. A igreja brasileira precisa urgentemente de alinhamento. De tempos em tempos, eu levo meu carro para alinhar. Se você é motorista, você sabe o que é o alinhamento de um carro. Geralmente eu levo ele quando ele começa a puxar um pouquinho para o lado, querendo me tirar da estrada. Você relaxa um pouco no volante e você vê que o carro está se inclinando em outra direção. Mas isso não significa que os carros são maus. Meu carro foi desenhado para levar a minha família com segurança do ponto A ao ponto B. Mas, se ele não estiver alinhado, ele se torna instável e perigoso. E esse não é o único problema. Um veículo desalinhado, ele consome mais pneu, ele gasta mais gasolina. Se ele não for alinhado, na melhor das hipóteses, você terá prejuízo. Na pior delas, você sofre um acidente e pode até morrer. Com a igreja, é a mesma coisa. A Missio Dei é a estrada. A igreja é o carro. E Deus colocou o carro dele na oficina para conserto, para revisão, porque nós estávamos correndo risco de colidir. Deus fez isso para o nosso bem, porque Ele é um Deus bom. Então, se o Espírito Santo, por excelência, deseja usar a palavra dele nesse tempo para consertar a gente, aceite isso e não desperdice a sua quarentena, mas use esse tempo para rever a missão, para rever os valores, para rever conceitos. Curve a sua cabeça um instante. Vamos meditar um pouco. Quantas vezes você já fez as 3 perguntas que nós devemos propor antes de iniciar uma missão na igreja? Quantas vezes você já examinou a sua própria vida para perceber que você não está no caminho da missão? Quantas vezes você já sondou o próprio coração para descobrir se você não está criando a sua própria agenda? Deus quer que você faça isso. Deus quer que façamos essa revisão. Nós vamos orar pelo alinhamento espiritual da igreja. Senhor, te louvamos pela tua grande bondade, pelo teu amor conosco, pela tua grande misericórdia. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus em missão. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estão em missão, estão realizando algo no mundo. Desde o início, desde a queda, Deus mostra que quer reconciliar o homem consigo mesmo. E nós, igreja, no poder do Espírito Santo, fomos chamados para a missão. A nossa função é a adoração, mas a nossa missão é alcançar o mundo. E nós não temos direito, Deus, a ter outra missão. Nós não temos direito, Deus, a nos preocuparmos com outras coisas ao ponto de esquecer aquilo que é essencial, aquilo que nunca deveria passar, aquilo que deveria estar em nossos corações ardendo. Então nos ajude nesse momento, Senhor, a ressignificar a missão,
a rever nossos valores, a nos reconfigurar como igreja, para que a gente possa, Senhor, à luz do Teu Evangelho, alcançar esse mundo perdido com a palavra do nosso Deus. Muito obrigado, Senhor, por cada pessoa que está nesse momento orando comigo, que foi alcançado por essa palavra. Eu acredito naquilo que a Bíblia diz, a Tua palavra não volta vazia. O Senhor está trabalhando no Teu povo, trabalha no Teu filho, na Tua filha. Constrange esse coração que é Teu, Jesus. Esse coração que Te ama. Esse coração que talvez esteve desalinhado por algum tempo, mas que agora tem percebido a cada dia quais são as coisas que realmente importam, quais são as coisas pelas quais a gente deve lutar e quais são aquelas que a gente precisa urgentemente descartar, por amor a Deus, por amor à missão. Então, Senhor, nos transforma. Nós sabemos que é um tempo de nos refazer. Nós permaneceremos na oficina, sendo tratados pelo Teu Espírito Santo, sendo alinhados com a Tua vontade, até que o Senhor decida. Então não permita, Senhor, que a quarentena do meu irmão e da minha irmã seja em vão, mas que eles possam voltar mais fortes, que essa família possa voltar mais saudável, que o Teu filho e a Tua filha possam voltar mais cheios de Deus, mais apaixonados pela missão de Deus e mais dispostos a se envolver naquilo que Deus está realizando no mundo. Nós Te louvamos, Senhor, Te rendemos graças, em nome de Jesus. Amém. Levem a verdade, que leve o
Oi, se liga na nossa agenda semanal. Às quartas-feiras temos nosso Vida na Vida online. Aos domingos, nosso culto. O novo horário começa às 19 horas. E no próximo domingo teremos a estreia da campanha de missões estaduais e teremos a ceia. Então prepare o seu vinho, o seu pão para participar conosco. E não se esqueça, tira aquela foto e envia para a gente. Mas estamos tendo nosso curso de batismo. Você que deseja batizar, entre em contato com a gente. Estamos realizando também a campanha para arrecadação de cestas para famílias carentes e os profissionais autônomos que estão sem renda nesse momento que estamos passando. Precisamos ser igreja nesse momento. Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com a gente. Quer participar de alguma dessas ações? Entre em contato com a gente com esses endereços que aparecem na tela. Até mais! Boa noite, irmãos. Estou aqui de casa para casa para dizer para vocês que eu estou morrendo de saudade da nossa comunhão, de cultuar a Deus, do nosso cafezinho, dos meus alunos do Kids, com vontade de abraçar todos eles, morder a bochecha de cada um. Mas enquanto não é possível, eu gostaria de dizer para os irmãos que permaneçam firmes e constantes na palavra do Senhor. Tudo passa, menos a palavra dele. E ele é o nosso seguro, nosso refúgio, nosso pronto auxílio. Beijo!